Bom, Gesaías, vou tentar fazer um compartilhamento aqui de tela da nossa atividade de hoje, tá ok? Já para gente dar início aqui já, né? Que já passou aqui praticamente 10 minutos, né? Estava Sim. aguardando um intervalinho aqui, né? De tempo para os alunos conseguirem acessar o link, né? Da nossa aula. Bom, seguindo aquela temática da nossa aula anterior, né, que é com relação ao processo de urbanização e redes, né, o título da nossa atividade de hoje é sobre a hierarquia urbana mundial, né? A hierarquia urbana, ela muitas das vezes aí se estrutura, né, pelas diferenciações econômicas, né, entre as cidades, de modo que os grandes centros aí se polarizam, né, os menores, tá ok? A, a hierarquia urbana, muitas das vezes é uma forma, né, de organização das cidades, né, em que essas se estruturam segundo o sistema aí econômico, né, que determina que as menores, né, costumam depender ou sofrer elevada influência das cidades maiores, tá ok? Assim podemos dizer que o espaço urbano mundial ele estrutura-se, né, obedecendo a uma rede, uma espécie aí de rede, né, nesse processo, em que os grandes e aglomerados aí internacionais, né, polarizam os centros menores. É importante a gente destacar também, pessoal, e considerar, né, que essa relação, muitas das vezes aí, hierárquica, né, entre as cidades, né, se estrutura a partir da formação de uma rede urbana, que se relaciona com a formação e a consolidação, né, do processo de globalização. Assim, as relações comerciais, econômicas, né, entre as diferentes localidades, elas, de certa forma, aí, disseminam-se, né, integrando-se aí, assim, em uma malha aí de transportes, de comunicações, né, aumentando as interações e muitas das vezes aí também elevando os níveis, né, de interdependência entre as diferentes cidades. Para melhor compreender como essa rede estrutura, né, a hierarquia urbana, os estudiosos aí, eles costumam adotar uma classificação, né, segundo o grau de importância e também de dinâmica econômica, né, que uma cidade possui, bem como aí a sua capacidade de polarizar os outros menores aí centros, né, de poder. Dessa forma, temos aí uma tipologia que vai desde a, as megalópolis, né, ou até mesmo aí as pequenas cidades, né? As cidades globais são os principais centros de poder no mundo. Nelas é determinada toda a estrutura econômica mundial, transformando aí essas grandes cidades em centros aí de difusão de ordens econômicas, políticas, né, e até mesmo relacionado aí com algumas questões culturais. A sua importância também aí está em sediar instituições importantes, né, como aí as bolsas de valores, né, as sedes das maiores empresas estatais e privadas do mundo, né, com relação aí a um poderio aí, né, econômico, né. Podemos também considerar como exemplos de cidades globais aí Nova York, Londres, né, porque essas duas em específico, né, são consideradas as grandes cidades, né, de primeira grandeza no mundo aí. Nós temos também Tóquio, Paris, né, Hong Kong, Dubai e São Paulo, né, e algumas outras. Ao todo, existem aproximadamente aí, cerca de 50 cidades globais aí,
hierarquizadas aí por uma divisão que as segmenta no grupo aí de alfa, beta e gama aí, tá ok? Que essa subdivisão, ou até mesmo essa hierarquia, está muito relacionada aí ao poder, né, econômico aí, né, econômico e social aí dessas cidades globais mencionadas, né? Aqui a seguir nós temos aqui um mapa, né, que ele, de certa forma aí ilustra a questão aí das cidades globais no mundo, né? Então a gente percebe que está bem distribuído, né? Com relação a essas 50 cidades globais aí, aproximadamente no perante aí aos continentes, né? Nós temos aqui na região aqui das Américas, né? Algumas cidades globais. Nós temos aqui também na região aqui do continente europeu, certo? Asiático, né? O continente africano e também algumas aqui na parte aqui do continente, né? Da Oceania. Então, a gente citou algumas, né? Nova York, mais aqui em específico aqui na América, né? América Central, né? Nós temos aqui também no continente asiático, né? Nós temos Tóquio, Hong Kong, né? Nós temos aqui na América do Sul São Paulo, né? E entre outras, né? Cidades. Com relação aí às metrópoles nacionais, são aí as aglomerações, né, metropolitanas constituídas aí, né, pelas principais cidades da rede urbana em um determinado país, depois das cidades globais aí. Geralmente, essas cidades concentram, né, a maior parte da população e as principais infraestruturas também, né, que são aí economicamente mais dinâmicas que o seu entorno aí, né, do que as cidades ali em torno. Trata-se de localidades economicamente centrais que, de certa forma, influenciam, né, as metrópoles regionais e as cidades médias aí. No Brasil, aqui, por exemplo, nós temos alguns exemplos aí de metrópoles nacionais, né? Como aí Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, né? Belo Horizonte, né? Entre algumas outras aí, especificadas, né? Nós temos aqui uma imagem, né? Uma vista aqui aérea, né? Da cidade de Belo Horizonte, né? Uma metrópole, né? Considerada uma metrópole nacional, tá ok? Dentre essas outras cidades que a gente mencionou aí no nosso território brasileiro. A dinâmica das metrópoles nacionais nem sempre ela é acompanhada assim pela estrutura econômica de seus países, tá ok? Muitas das vezes, e por esse motivo, nem sempre as redes aí de cidades são plenamente estruturadas, né? O que é bastante comum em países aí subdesenvolvidos. No Brasil, por exemplo, aí, por razões históricas, e com o desenvolvimento urbano, foi bastante concentrado aí no sudeste brasileiro, né? Propiciando aí o crescimento das cidades acima aí citadas, né? Que é o caso aí de Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Por outro lado, o país vem assim registrando sucessivos, né, avanços, né, nos últimos anos aí, né, com relação, né, no sentido assim de fazer, né, emergir novas centralidades aí, a fim de melhorar, né, e até mesmo substanciar a sua rede urbana. Uma mesma cidade eventualmente pode acumular os títulos aí de metrópole nacional ou de cidade global, que a gente havia mencionado, né? A gente citou o exemplo aí de Belo Horizonte como uma metrópole nacional, né? Considerado como uma metrópole nacional. E mencionamos também no início aqui, né, com relação às cidades globais, né? Nós estamos o exemplo aqui de Nova York, tá ok? Londres também.
Com relação às metrópoles regionais, são centros secundários, né, de poder econômico no contexto de uma economia nacional aí, né? Geralmente possuem uma nula representatividade em seu nível internacional e costumam influenciar apenas as cidades das regiões próximas, né, à sua localização. Apesar disso, possuem, né, um importante papel na economia, uma vez que ajuda, né, a difundir algumas mercadorias, né, serviços, né, e demais elementos, muitas das vezes aí advindos dos principais polos de poder aí. Além disso, a gente tem que destacar, né, que contribui para o direcionamento, né, de algumas matérias-primas e alguns recursos, né, rumo aí às metrópoles nacionais ou aí denominadas aí globais. São aí exemplos de metrópoles regionais, né, cidades aí como Goiânia, né, aqui no centro-oeste brasileiro, né, no estado de Goiás, Belém, né, do Pará, Manaus, Maceió, Campinas, né, entre outras cidades aí até mesmo aqui no nosso território brasileiro. Com relação às cidades médias, né, como o próprio nome aí até mesmo indica, são consideradas cidades médias, né, as formações urbanas de médio porte, né, que possuem uma relativa dinâmica econômica, capaz de possuir aí uma oferta de serviços em níveis aí até consideráveis. Costumam também apresentar os maiores índices aí de crescimento econômico, né, e também industrial, em nível aí nacional. No Brasil, aí, essas cidades costumam ter mais de 200 mil habitantes, ok? Uma população aí considerável, né? Lembrando que as cidades satélites, né? Ou seja, aquelas que integram, né, o entorno de uma cidade, não podem fazer, né, parte dessa classificação, né? Ok? Nós temos aí como exemplos aí de cidades médias, Londrina, no Paraná, né? Anápolis, aqui em Goiás, Jundiaí, em São Paulo, e muitas outras aí espalhadas aqui até mesmo pelo nosso território brasileiro. Dessa forma, pessoal, é importante, né, a gente considerar que essas cidades estruturam, né, e polarizam as cidades pequenas e até mesmo, né, o espaço rural, que se tornou aí cada vez mais interligado, né, e muitas das vezes aí dependente do espaço urbano, né? À medida em que os processos de industrialização, né, e também de urbanização foram aí avançando, né, ao longo do tempo, tá ok? E as megacidades, né? Elas não fazem parte da hierarquia urbana? Fica aí esse questionamento, né? Mas, assim, nós devemos levar em consideração de que o conceito de megacidade, né, ele muitas das vezes é demográfico, né, ou seja, ele foi elaborado pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, né, muitas das vezes aí para designar, né, aquelas cidades com a população superior a 10 milhões de habitantes. Trata-se aí, portanto, de um conceito quantitativo, né, de quantidade, enquanto as definições aí acima apresentadas são qualitativas, né, ou seja, que transmitem qualidades aí nas respectivas cidades aí citadas, né, pois se baseiam muitas das vezes nos níveis, né, de estruturação, alguma dinâmica e importância, né, envolvendo aí questões políticas e questões econômicas, né, das cidades. Mais abaixo aqui, pessoal, nós temos aqui uma imagem da cidade de Nova York, né, que nós podemos considerar aí como um exemplo, né, de cidade global, né, e também de elevada importância nessa questão desse processo, né, de hierarquia urbana mundial. Nós temos aí Nova York, né, como uma cidade global. Eu vou tentar reproduzir aqui uma videoaula para que, de certa forma, também fique assim um pouco mais claro, né, mais simples, com relação a esse processo, né, de hierarquia urbana mundial. Ok?
Jesaías, você conseguiu escutar com relação aqui ao som do vídeo? O vídeo não. Só saiu a imagem, o som não reproduziu, não é isso? É. Certo. Então, deixa eu tentar aqui novamente. Agora reproduziu o som. Uhum. Ah, sim, tá bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, hierarquia urbana, e também pontuarmos alguns conceitos importantes de urbanização. Antes da gente começar, você já sabe, se inscreva aqui no nosso canal, ative aqui o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, pessoal, quando nós falamos em hierarquia urbana, nós estamos nos referindo à classificação das cidades segundo o seu poder de influência. Pense aqui comigo, existem muitas cidades no mundo todo, claro, só que umas muito mais desenvolvidas do que outras. Nós não podemos colocar as mesmas cidades no mesmo patamar de importância, por exemplo. Então, se nós analisarmos o poder que uma cidade tem de influenciar outras, nós estamos falando, portanto, de hierarquia urbana. A hierarquia urbana, ela estabelece, então, a partir do poder das cidades, uma classificação das mesmas. E essa hierarquia urbana, ou seja, essa classificação das cidades pelo seu poder de influência, vai ser definido por um outro conceito, o conceito de rede urbana. Então, a rede urbana acaba determinando a hierarquia urbana de um país. Por rede urbana, nós podemos entender o seguinte: é o conjunto de conexões das cidades no espaço geográfico. São as trocas comerciais que são feitas entre as cidades, formando uma rede de conexões. Quanto mais trocas comerciais uma cidade faz, maior será o seu papel na rede urbana. Bom, você percebeu que são conceitos diferentes de hierarquia urbana, de rede urbana, mas que eles acabam se entrelaçando. Então, se a gente considerar a hierarquia urbana, é possível perceber também que ao longo da história ela já foi alterada. Com a globalização, graças principalmente aos elementos causadores da globalização, os avanços dos transportes, os avanços das comunicações, as cidades hoje se integram e se influenciam de uma forma diferente. Dá uma observada aqui na ilustração. Você vai perceber que existia o esquema clássico, ou seja, antes da globalização, as cidades se influenciavam de maneira vertical. Então, a metrópole nacional influenciava a metrópole regional e uma ia influenciando a outra. Hoje não. Com a globalização, a hierarquia urbana mudou. As cidades continuam tendo essa classificação das que influenciam mais, outras menos, porém todas se influenciam. Até as menores cidades acabam também tendo poder de influência. É um poder de influência mútuo, porque hoje todo o espaço geográfico está integrado e as cidades, evidentemente, são os elementos que promovem essa integração. Pessoal, como é rico esse assunto de urbanização, não é mesmo? São tantos conceitos, são tantas coisas importantes. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre urbanização, não deixe de assistir, ó. Clica aqui no link. E ainda nesse assunto, dentro desse tema, nós precisamos também lembrar os chamados conceitos em urbanização. Eu trouxe aqui para vocês 3 conceitos muito importantes. Você já ouviu falar em megacidade? Então, megacidade é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Não importa se é uma cidade com grande poder de influência, se é uma cidade de um país desenvolvido ou não. Apenas o número de habitantes define uma megacidade.
Como a urbanização ainda é muito intensa em países subdesenvolvidos, o número de megacidades vem crescendo fortemente em todo o mundo, especialmente no grupo dos países periféricos. Outro conceito muito importante: cidade global. A cidade global é a cidade que carrega a maior parte dos vetores da globalização. Podemos dizer que são as cidades mais importantes do mundo, independente do seu número de habitantes. Uma cidade global é aquela, então, que possui os principais bancos, bolsas de valores, as agências de informação, os grandes aeroportos, enfim, todos os equipamentos necessários para que a globalização aconteça. Claro, essas cidades elas estão concentradas, em geral, nos países desenvolvidos. E elas podem se dividir em 3 grupos: cidades globais alfa, cidades globais beta, que inclusive São Paulo está inserido nesse conjunto, e as cidades globais do tipo gama. Megalópole é um outro conceito em urbanização muito importante. Nós podemos considerar uma megalópole como um encontro espacial entre 2 ou mais regiões metropolitanas, ou seja, a conurbação entre 2 ou mais regiões metropolitanas. As megalópolis são, portanto, hoje, as maiores aglomerações populacionais do mundo. Elas estão espalhadas aí por todos os países. No Brasil, só existe uma megalópole formada, que é a megalópole Rio-São Paulo. Então, a região metropolitana de São Paulo já se encontrou espacialmente com a região metropolitana do Rio de Janeiro, formando, portanto, uma única mancha urbana. Cidades extremamente integradas, cidades totalmente ligadas, uma influenciando a outra, claro, dentro das suas categorias. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre hierarquia urbana. Antes da gente se despedir, você já sabe, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Muita coisa legal, muita coisa bacana para ajudar nos seus estudos. Deixe seus comentários, as suas sugestões e até a próxima! Bom, Jesaías, só fazendo uma pequena correção aqui, que eu tinha me equivocado aqui com relação à cidade de Nova York. A cidade de Nova York aqui, ela está situada aqui na região específica aqui da América do Norte, tá ok? Só fazendo essa observação, viu? Ok. Aí, Jesaías, na sequência aqui nós temos uma lista de exercícios, tá bom? Algumas questões aqui até mesmo de interpretação, né, do estudante, e em seguida assim demarcar a alternativa correspondente, tá ok? Diante aí desse processo de hierarquia, né, das cidades, né, da hierarquia urbana. Nós temos a questão de número 2 também, de interpretação, tá ok? E a questão com relação à questão de número 3, né, você vai aí, de certa forma, especificar de uma maneira simples, né, como que funciona, né, esse processo aí de hierarquia urbana, principalmente agora, nesse processo da globalização, né, de certa forma aí mundial. Então, somente esses 3 exercícios, tá ok? Faltam alguns minutinhos para encerrar essa nossa aula, Jesaías, mas aí, a princípio, né, a próxima aula que a gente tiver, eu vou ver se a gente consegue realizar, né, a correção destes exercícios, tá bom? Aí, quando possível, você realiza esses exercícios, né? Vou disponibilizar esse material aqui também no grupo de estudos, né? Para os demais alunos que não participaram hoje, né? Da nossa aula. Eu estou preocupado com relação a essa participação dos alunos, né? Porque né, a gente até entende, assim, às vezes o aluno, às vezes ele está envolvido com serviço, alguma coisa assim, mas
eu estou observando que está tendo uma participação assim, muito baixa, né? Com relação assim, à adesão dos demais estudantes, né? E se a gente for fazer um levantamento e pegar uma turma aí com 25, 30 alunos, né? A gente vê que a participação é de 2, 3 alunos aí hoje, só você, José. Depois, principalmente, aí nós já estamos aproximando na semana de avaliação, né? Até segundo corte temporal, aí já fica, né? Nas nossas aulas anteriores, ainda tivemos a participação de uns 4, 5 alunos aí, né? Então, já foi mais produtivo. Assim, hoje, somente você que participou, né? Deixa eu até relatar aqui. Jesaías, aí fica assim, vou encerrar essa reunião e assim que possível vou disponibilizar também no nosso grupo de estudos lá, tá bom? E na nossa próxima aula a gente realiza a correção dos exercícios, tá bom? A nossa próxima aula vai ser na quinta-feira, às 9h40. Tá bom? Certo. Ok. Obrigado pela sua participação, viu, Jesaías? Nada. Boa aula.